Olá, a paz de Jesus. Eu sou Marcelo Pascoal, tenho 40 anos, sou casado, 2 filhos e hoje sou eu e o Espírito. Pede em mim, eu te darei as nações. Pede em mim, eu te darei corações. Pede em mim, eu te darei no fim. Minha história com a renovação carismática católica começou em 1992. Isso mesmo. Não que eu seja velho, mas é que o Senhor me quis resgatar muito cedo. Eu tinha 12 anos de idade e aos 12 anos de idade nós imaginamos que uma criança não tenha grandes pecados, não esteja completamente perdido na vida, mas a misericórdia de Deus me escolheu, me elegeu quando eu tinha 12 anos de idade para que eu não me perdesse. É a misericórdia de Deus que agiu enquanto eu ainda não havia me perdido. E é isso mesmo, foi isso mesmo que aconteceu. Em 1992, num retiro querigmático de fim de semana, numa experiência de oração, na renovação carismática católica da Diocese de Palmira dos Índios, Alagoas. Um encontro pessoal, em que no domingo, dia 30 de maio daquele ano, eu fiz a minha experiência de batismo no Espírito Santo. Aquela experiência que alimenta a minha vida, o meu caminhar, o meu proceder até os dias de hoje. E eu me lembro que naquela manhã de domingo havia uma intercessora que rezava por mim. Hoje eu não sei se ela ainda é viva, mas ela orava por mim naquela manhã enquanto eu estava em repouso e chorando muito. E o Senhor colocou no coração dela aquilo que seria uma moção para a minha vida. E depois ela me contou que o Senhor disse: eis que te resgato antes que te percas. E é isso mesmo que o Senhor tem feito todos esses anos depois, 20 e tantos anos depois, o Senhor continua me resgatando antes que eu me perca, antes que eu me desvie. Passados algum tempo, depois dessa experiência, eu participava de um grupo de jovens na minha comunidade São José, em Lagoa de São José, que é um distrito da cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Lá nós iniciamos um grupo de oração que nós nomeamos como Grupo de Oração São José. Lá fiquei até os meus 19 anos, quando em 2000 eu vim para Mogi das Cruzes, essa diocese que me acolheu, essa diocese na qual eu tenho exercido meus ministérios, meu carisma, minha missão de evangelizador. Em 2000 eu cheguei em César de Souza. O grupo de oração que existia era o grupo de oração Arca de Deus, com o seu Aníbal, saudoso Aníbal. Dali para cá, a minha intimidade com Deus continuou e eu continuei ligado à renovação carismática, porque eu costumo dizer, aquela experiência que eu vivi no dia 30 de maio de 1992 foi para me resgatar. E eu não poderia estar em outro lugar que não faça parte de um movimento carismático, Não podia estar em outro lugar que não seja um grupo de oração, pregando o Evangelho, mas também experimentando diariamente novas efusões que tem me alimentado em toda essa caminhada. Eu tenho feito experiências profundas, mas quem faz um caminho com a renovação carismática, um caminho com o Espírito Santo, experimenta o Espírito todos os dias. Mas existem alguns momentos da nossa caminhada que nós experimentamos fortemente o Senhor. E eu experimentei algumas vezes, eu quero destacar 2 delas. Há alguns anos nós participei de um congresso de pregadores, acredito que aqui em São Paulo, me esqueci agora a cidade, mas era ali perto de Osasco. E naquele congresso de pregadores eu fiz uma das mais profundas experiências de oração que eu já vivi. Depois, naquela experiência, eu fiz a experiência de me prostrar
por inteiro diante do Senhor. E enquanto eu estava naquela experiência, eu entrei num êxtase espiritual em que eu passeava por um lugar, o que aparentemente seria uma casa, e eu entrava em vários cômodos e eram cômodos escuros. E naquele dia, esse êxtase aconteceu enquanto eu estava prostrado diante de uma adoração a Jesus sacramentado, que depois, esse momento de adoração a Jesus sacramentado foi precedido de um momento de adoração à palavra, à Escritura. Mas naquele êxtase em que eu estava, a cada cômodo que eu adentrava, aquela escuridão se dissipava e a claridade se dissipava. E depois, partilhando com irmãos participantes de Ministério de Cura e Libertação, foram me ajudando a compreender que eu havia passado por uma profunda experiência de cura interior. Isso foi fabuloso. Depois, em 2012, eu vivi uma experiência que marcou a minha vida. Eu estava na liderança do Ministério de Pregação, junto com o Ministério de Pregação, e naquele ano eu sofri um acidente. Eu caí de um telhado e me quebrei todo. Eu tô feio assim porque foi desse acidente. E eu fiz aquela experiência, aquele acidente, e de novo eu pude ver a mão de Deus e de Nossa Senhora me segurarem. Porque eu havia tido outras experiências espirituais que apontavam que eu tinha um curto tempo de vida. Quem sabe um dia eu conto melhor isso para vocês. As experiências antecedentes a isso diziam que eu tinha um curto tempo de vida. E naquele acidente eu sabia que era um acidente mortal. Mas a mão de Deus me segurou. Naquele ano eu havia me consagrado a Nossa Senhora e eu tenho certeza que foi a Virgem Maria que me segurou pela mão e que me permitiu estar aqui hoje para dizer a você que hoje, amanhã e sempre serei eu e o Espírito Santo. Porque sem o batismo no Espírito na minha vida, eu não sei em que lugares eu estaria ou se estaria. Por isso eu digo a você, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Por mais que nós achemos que nós não temos jeito, acredite, você tem jeito, porque o Espírito Santo deu jeito em mim e pode dar em você também. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Agora eu vou chorar.